a partir do verso de número 27. Todos acharam? A partir do verso 27 diz assim: Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho ele lhes perguntou: quem o povo diz que sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus advertiu eles que não falassem a ninguém a seu respeito. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito, então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se e olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Vamos orar? Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, rogamos a Ti nesse momento por iluminação, que Teu Espírito Santo nos dê sabedoria e revelação, para entendermos a Tua Palavra, para que o Teu Evangelho seja plantado em nosso coração e para que tenhamos vida em Jesus. Abre, Senhor, os nossos olhos, queremos ver Jesus. Nos mostre Jesus. Essa é a nossa oração nessa manhã. Em nome dEle nós oramos. Amém. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Nós temos aqui a revelação do servo sofredor, do rei que será crucificado. Na semana passada nós vimos Jesus realizando a cura de um surdo, multiplicando pães e peixes novamente e curando um cego. E nós vimos na semana passada que esses 3 milagres de Jesus, eles foram registrados juntos para deixar claro a cegueira espiritual dos 12 discípulos de Jesus. Porque eles estavam vendo Jesus, eles estavam vendo os milagres de Jesus, mas eles ainda eram cegos espiritualmente falando. Não por muito tempo, é claro. No texto de hoje nós iniciaremos uma jornada, uma nova jornada. Até o domingo passado, nós caminhamos com Jesus pela Galileia. É verdade que Jesus foi em alguns povoados, em algumas regiões gentílicas, mas agora Jesus e os seus discípulos começam a marchar rumo a Jerusalém. Como o Fernando leu agora há pouco em Mateus, a cidade do grande rei. Quem era o rei? Davi. A cidade do grande rei, Jerusalém, era conhecida como cidade do grande rei por causa do rei Davi. E agora Jesus e os seus apóstolos estão caminhando para a cidade do grande rei, para Jerusalém. Então, nessa segunda etapa do Evangelho de Marcos, que vai desse texto aqui de Marcos 8, 27, até o capítulo 10, verso 52, nós poderíamos resumir isso como a trajetória de Jesus até Jerusalém. E nesse momento, nesse texto, que começa no texto de hoje, vai até o final do capítulo 10, Jesus vai falar 3 vezes, vai profetizar 3 vezes a respeito da sua paixão. O problema é que essa paixão, essa palavra paixão, ela foi completamente distorcida em nossos dias. Então, aqueles que estão gostando de alguém, que sentem um carinho, um amor mais forte, vão dizer: estou apaixonado.
não é verdade? A paixão dos nossos dias se resume basicamente a amor sexual romântico entre homem e mulher. Porque a nossa língua portuguesa é uma língua viva, então ela vai se desenvolvendo. Mas quando nós pensamos em paixão de Jesus Cristo, nós não podemos pensar que Jesus Cristo estava apaixonado por alguém. Nós não podemos pensar que Jesus Cristo estava sentindo algum tipo de, vivendo algum tipo de relacionamento romântico com alguém. Não. A palavra paixão, ela tem origem na palavra sofrimento. A palavra paixão é uma palavra latina, passion, sofrimento. Então, nessa etapa, agora nessa segunda etapa do Evangelho de Marcos, nós veremos a paixão de Jesus sendo anunciada. Jesus vai anunciar por 3 vezes essa paixão, o seu sofrimento. É muito interessante quando nós olhamos esse bloco de texto, que vai do capítulo 8 até o final do capítulo 10, e nós percebemos nele a cura de um cego, que nós vimos na semana passada, e ele terminará com a cura de um cego no final do capítulo 10. Nós temos agora uma confissão de Jesus como o Cristo, feita por Pedro, e nós veremos lá no capítulo 10 uma confissão também de Jesus como o Cristo. Mas o ponto central dessa grande passagem, que vai do capítulo 8 ao capítulo 10, é o ensino do discipulado no caminho. Então nós vamos caminhar agora com o Rei crucificado, que será crucificado. Em primeiro lugar, no verso 27, acompanhe comigo novamente. Diz assim: Jesus e os seus discípulos dirigiram-se aos povoados na proximidade de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus então os advertiu que não falassem a ninguém a respeito dele. Em primeiro lugar, o texto de hoje nos revela a identidade de Jesus. A identidade de Jesus. Ele se revela. Quando nós olhamos para a nossa confissão de fé, nós percebemos, tem um texto nela que fala a respeito da extensão, da abrangência do pecado de Adão. E ela vai dizer assim que por causa do pecado de Adão, toda a humanidade agora é pecadora e está num reino de trevas. Toda a humanidade é pecadora e está num reino de trevas, num reino de escuridão. São cegos. O ser humano, por natureza, não consegue enxergar quem é Jesus. É necessário milagre. Ontem, compartilhando um pouco da nossa trajetória e da forma como Jesus nos libertou e nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, a pessoa falou assim: nossa, mas isso foi um milagre. Eu falei: foi um milagre. Abrir nossos olhos não é algo que nós temos condições de fazer, é milagre. É uma obra do Espírito Santo. É somente o Espírito Santo de Deus que é capaz de abrir os olhos de um cego para que ele veja quem é Jesus. Por melhor que seja o seu argumento, por melhor que seja a sua palavra, por mais importante que seja aquilo que você está compartilhando sobre Jesus, se o Espírito Santo não abrir os olhos do pecador, ele não conseguirá ver Jesus. E é interessante ver que a passagem que nós estamos trabalhando hoje vem logo após a cura do cego. E nós vimos que, como eu falei antes, os milagres deixam evidente a cegueira espiritual dos discípulos.
Mas assim como a cura do cego em Betsaida aconteceu em 2 etapas, a cura da cegueira espiritual dos discípulos de Jesus, ela vai ser gradualmente restabelecida, eles vão ser gradualmente curados. A visão dos discípulos vai ser gradualmente restaurada. E hoje nós vimos aqui nesse texto que eles confessam a verdade. Mas a confissão está um pouco equivocada, o entendimento, a compreensão está equivocada. Então, Jesus e os seus discípulos saem lá de Betsaida e vão até Cesareia de Filipe, que é uma cidade que ficava na encosta sul do Monte Hermon. Eles caminharam por volta de 40 quilômetros da Galileia até Cesareia de Filipe. E em Cesareia de Filipe, foi um lugar muito interessante para Jesus revelar de forma clara sua identidade. Por quê? Porque foi nesses arredores que Herodes construiu um templo dedicado a Augusto César. Então, nessa cidade, em Cesareia de Filipe, Herodes construiu um templo para César Augusto. Então, não tinha um lugar melhor para Jesus revelar sua divindade, revelar sua verdadeira identidade para os seus discípulos. No verso 27, quem é Jesus para os judeus? Marcos revela que enquanto caminhavam, Jesus questiona seus discípulos sobre quem os judeus achavam que ele era. Quem eu sou? Quem eu sou para os judeus? Jesus era um homem famoso. Nós não temos sombra de dúvidas que Jesus era famosíssimo. Ele seria teria uma audiência tão grande quanto o Cazé transmitindo o jogo do Palmeiras. Talvez muito maior. Jesus era muito famoso. Se nós juntarmos os 2 milagres de multiplicação de pães e peixes, só ali nós temos por volta de quase 50 mil pessoas que estavam ouvindo Jesus pregar. Mas se nós considerarmos desde o começo do ministério de Jesus, é bem possível, meus irmãos, pensando na quantidade de habitantes que tinha na Galileia, que Jesus tenha pregado para mais de 100 mil pessoas. E aí você fala assim, poxa, 100 mil pessoas hoje em dia já é muita gente. Pouquíssimos pregadores hoje em dia pregam para 100 mil pessoas. Pessoalmente, é claro, não estou falando de internet, né? E aí eu não quero entrar no mérito do pregador, se ele é bom ou se ele é ruim, mas são poucas pessoas que têm esse poder de reunir 100 mil pessoas num estádio, numa praia, como Jesus tinha. Então, Jesus era muito famoso e nós vimos no longo dos evangelhos que milhares de pessoas vinham de toda Galileia, da Judéia, Samaria e até de Jerusalém para ouvir Jesus falar. Muita gente queria ouvir Jesus falar e queria ver os seus milagres. Então Jesus era muito famoso. E agora ele pergunta para os seus discípulos: quem o povo diz que eu sou? Meus irmãos, o propósito desse evangelho é revelar para nós a identidade de Jesus. Esse é um dos temas mais importantes do Evangelho de Marcos. Quem é Jesus? E agora nós chegamos num ponto crucial, porque até aqui, até semana passada, quando Jesus falava sobre sua identidade, ele falava por meio de parábolas e por meio de enigmas. Mas é agora, é no texto de hoje, a partir de agora, no Evangelho de Marcos, nós veremos Jesus se revelando de forma clara. E a pergunta que Jesus faz é: quem o povo diz que eu sou? E aí no verso 28 os discípulos respondem: Senhor, muita gente acha que o Senhor é João Batista. Outros acreditam que o Senhor é Elias. Outros que o Senhor é um dos profetas. Então nós podemos concluir que, de modo geral, os judeus acreditavam que Jesus era um profeta. Que Jesus era um grande profeta de Deus. E é provável que o povo pensasse que Jesus fosse João Batista, apesar de nós termos visto que João foi decapitado, mas porque Jesus tem a mesma idade de João Batista, prega a mesma mensagem de João Batista, promove o mesmo batismo de João Batista,
Então Jesus está dando sequência à obra de João Batista. Então é normal que as pessoas ficassem confusas. Quando nós olhamos, por exemplo, para o texto lá de Marcos, nós vamos ver que, capítulo 6, nós vamos ver que até mesmo Herodes ficou meio confuso se Jesus era ou não era uma reencarnação de João Batista, uma ressuscitação de João Batista. Mas por que eles acreditavam que Jesus fosse um profeta? Porque no Antigo Testamento dizia que quando o Messias viria, antes do Messias vir, Deus levantaria um profeta. E eu quero que você abra comigo em Deuteronômio capítulo 18, verso 15. Hoje nós vamos caminhar um pouco pela Bíblia. Deuteronômio 18, verso 15 em diante. Antes de Josué. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Então, havia uma expectativa de um profeta. Alguém que daria continuidade ao ministério profético de Moisés e de Elias antes da vinda do Messias. Então, para a multidão, Jesus é um profeta. Por quê? Porque ele pregava o arrependimento. Mas quem é Jesus para os discípulos? No verso 29, Jesus então questiona a sua identidade para os discípulos. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Nós estamos agora na metade do ministério de Jesus, de acordo com Marcos, no momento em que ele está com aqueles que ele escolheu para estar com ele, para serem seus discípulos, e eles vão a Jerusalém com Jesus. E é importante que eles deem uma resposta certa. Eles já estão há tempo suficiente com Jesus. Eles já viram milagres de Jesus. A maioria de nós apenas ouviu falar dos milagres de Jesus. Eu acredito que nenhum de vocês viu Jesus transformar água em vinho. Eu acredito que nenhum de vocês viu Jesus multiplicar pães e peixes. E é possível que nenhum de vocês tenha visto Jesus dar vista aos cegos ou curar a surdez de alguém. Mas esses discípulos viram isso e muito mais. Então, Pedro, em nome dos demais discípulos, se levanta e faz uma das confissões mais importantes da vida dele. Ele diz: tu és o Cristo. Meus irmãos, eu e você, nós sabemos que Jesus é o Cristo. Eu e você, nós lemos lá em Marcos capítulo 1, verso 1, Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Filho de Deus, ele é o Jesus Cristo. Mas nós precisamos lembrar que Pedro e os demais discípulos não estavam com o Evangelho de Marcos na mão. O Evangelho de Marcos foi escrito mais de 30 anos depois. Então, mesmo sem ter uma cola, Pedro dá uma resposta certa. Mesmo assim, ele responde: Jesus, você é o Cristo, você é o Messias de Deus. E nós percebemos ao longo dessa série que Jesus vai se revelando.
Jesus vai se revelando quem Ele é. Ele é aquele que acalma a tempestade, é aquele que os demônios se submetem, é aquele que faz o surdo ouvir, o cego enxergar. Mas agora, Pedro dá a identidade verdadeira de Jesus. Tu és o Cristo, tu és o Cristo. No verso 30... o segredo messiânico ataca novamente. Jesus proíbe que eles falassem a outras pessoas a respeito dessa resposta. Jesus não queria fama. Jesus não queria ser um político poderoso. E se o povo que achava que Jesus era um profeta ouvisse os alunos de Jesus dizendo que ele era o Cristo, é muito provável que haveria uma grande revolução. Como houve, de fato, com outros messias, falsos messias que surgiram. Mas Jesus não quer alimentar falsas expectativas da multidão. Essa confissão, tu és o Cristo, ela está correta. É uma resposta certa. Se eles estivessem fazendo uma prova, Fernando, a nota deles seria 10. Nós vimos que eles pisaram na bola muitas vezes, mas aqui a resposta é verdadeira. O problema dessa resposta é que ela carrega o entendimento equivocado de o que é o Messias, de quem era o Messias. Perceba que Jesus não vai corrigir a confissão deles. Jesus não vai olhar para Pedro e falar assim: Pedro, está errado o que você está falando, eu não sou o Cristo. Não, Jesus manda eles guardarem segredo. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós percebemos que há uma expectativa pela vinda do Messias. Abra comigo 2 Samuel capítulo 7, verso de número 13. Segunda Samuel, capítulo 7, verso de número 13. Verso 13. Diz assim: será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, diz o Senhor. E aqui o Senhor está falando de quem? De Salomão. E eu firmarei o trono dele para sempre. Aqui Deus não está falando de Salomão, aqui Deus está falando do descendente de Davi. Eu serei seu pai, ele será meu filho. Mais adiante, lá no finalzinho do verso 16, vai dizer assim: quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre. O Senhor não está falando de Salomão, o Senhor está falando do descendente de Davi. Então, a expectativa do Messias é que ele seria o descendente de Davi, um grande rei. Abra comigo Isaías capítulo 9, verso de número 6. Esse é um dos textos mais conhecidos também do profeta Isaías. Isaías 9, verso 6.
É uma boa música, inclusive, para nós cantarmos, Fernando. A palavra do Senhor diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Abra comigo Jeremias capítulo 23, verso 5, por gentileza. É muito importante a gente entender o que está acontecendo aqui. Por que a expectativa dos discípulos, e principalmente de Pedro, está equivocada em relação ao Messias? Jeremias capítulo 23, versos 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor: dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria, e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Abra comigo em Daniel, profeta Daniel, capítulo 2, verso 44. Daniel, capítulo 2, verso 44. Falando a respeito da vinda do Messias, a palavra de Deus diz assim: na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Zacarias capítulo 9, versos 9 e 10. Lá no finzinho do Antigo Testamento, um pouco antes de Malaquias. Na verdade, um livro antes de Malaquias. Os irmãos que conhecem de cor e salteado Malaquias, é só ir um livro antes. 9 e 10, versos 9 e 10. Zacarias 9, verso 9 diz assim: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro e do Eufrates até os confins da terra. Na cabeça dos judeus
E eu acredito que se você lesse somente esses textos na sua cabeça também, o Messias seria um rei, um político, um líder militar que iria desbaratar os demais exércitos e iria livrar Israel das mãos do Império Romano. O Messias seria um conquistador. O Messias seria alguém que pisaria na cabeça do imperador. O Messias seria alguém que foi tão vitorioso quanto Davi. Meus irmãos, essa era a expectativa nos dias de Jesus. As pessoas esperavam um rei. As pessoas esperavam um Messias libertador. Por quê? Porque eles eram subjugados pelo Império Romano. Você acha que o governo brasileiro é ruim? Você acha que o governo do presidente Lula é ruim? Alguns vão dizer não, ele é bom. Outros vão dizer que o governo do Bolsonaro foi ruim. É porque nós não conhecemos de perto como foi o Império Romano. Então a expectativa dos judeus nos dias de Jesus era o Messias, que viria com poder e glória, montado num cavalo, com um exército poderoso, desbaratando todos os inimigos do povo de Deus. Essa era a compreensão a respeito de Messias nos tempos de Jesus, e era assim que os discípulos viam Jesus. Meus irmãos, distorcer aquilo que Deus disse em sua palavra não é uma invenção dos nossos dias. Começou lá no Jardim do Éden com a serpente. E nos dias de Jesus nós vemos também que as pessoas tinham distorcido a palavra de Deus. A compreensão a respeito de Jesus e do Messias estava distorcida. Que é o que nós veremos em seguida. Mas antes disso, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Todos nós temos uma imagem de Jesus na nossa cabeça. Todos nós. Todas as pessoas, todo brasileiro tem uma imagem de Jesus. Para alguns, Jesus é um profeta. Para alguns, Jesus é um milagreiro. Para alguns, Jesus é um amuleto. E para alguns, Jesus é o Messias. Será que a nossa resposta sobre a identidade de Jesus, ela é distorcida como a dos judeus nos tempos de Jesus? Será que pensamos que Jesus é apenas um profeta, um milagreiro, um amuleto? Ou será que para nós Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo? Muitos de nós já fizemos a confissão de Pedro. Quando perguntados sobre quem é Jesus, enchemos a boca e dizemos: Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, o Messias prometido. Essa é a confissão básica de um seguidor de Jesus Cristo. Não é possível seguir Jesus Cristo sem fazer essa confissão. É o que nós vemos no Evangelho de João, que diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito, o poder de se tornarem filhos de Deus. É o que nós vemos em João 3,16, 18, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Aquele que crer em Jesus não está condenado, mas quem não crê em Jesus já está condenado, porque não crê no Filho unigênito de Deus. É o que diz em Romanos: se você confessar com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com a boca se confessa e com o coração se crê. 1 João capítulo 4, verso 15: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Eu creio que fica muito claro a importância de confessar que Jesus é o Cristo. Mas é possível que talvez você não tenha feito essa confissão ainda. Talvez você nunca ouviu alguém dizer ser necessário confessar que Jesus é o Cristo,
que Ele é o Senhor, mas isso é fundamental. E ninguém pode fazer uma confissão dessa sem que o Espírito Santo convença. E se esse é seu caso, eu faço esse convite para você nessa manhã, e que você confesse nessa manhã que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É necessário que não haja apenas uma confissão, mas que ela seja verdadeira, que ela seja sincera, que ela seja do fundo do coração. Há necessidade de confessarmos verdadeiramente que Jesus é o Cristo. E aqueles que confessam que Jesus é o Cristo devem viver de acordo com essa confissão. Jesus é o Cristo para você? Se você pegar a sua vida, botar ela num espelho ou numa balança, Jesus tem sido o Cristo para você? Você tem vivido como Ele sendo o Cristo? Ou será que ainda existe outro Cristo no seu coração? Outro ídolo que deve ser abandonado e destruído? Voltando para o texto. O caminho de Jesus é revelado. Verso 31 diz assim: então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Após Jesus revelar sua identidade, agora Jesus começa a revelar sua missão, o seu plano. Jesus não corrigiu a confissão de Pedro, mas aqui Jesus vai corrigir o entendimento de Pedro, porque, como eu falei antes, não era somente o povo que tinha um entendimento errado do Messias, Pedro também tem um entendimento errado do Messias. Antes do Messias ser vitorioso, é necessário que o Messias seja sofredor. No caminho de Jesus, o sofrimento vem muito antes da glória. O caminho de Jesus envolve sofrer, ser rejeitado, morrer e ressuscitar. Então, em Marcos 8,31, diz que após a confissão de Pedro, Jesus começa a falar abertamente sobre sua missão como um servo sofredor. Jesus começa a falar abertamente. Então, aqui nós temos uma nova etapa no ministério de Jesus. Jesus começa uma nova etapa. Até agora, Jesus não tinha falado sobre isso. Então, ele começa a falar a respeito do seu sofrimento, da sua futura paixão. Ele já tinha falado a respeito disso em enigmas, mas agora ele vai falar claramente. E é por isso, então, que nós vemos Jesus falando a respeito do seu sofrimento a partir de agora. Ao sofrimento que ele deve suportar. O sofrimento vem primeiro, a glória vem depois. Só que quando nós olhamos para isso, meus irmãos, o sofrimento de Jesus é algo que estava planejado na eternidade. O Cordeiro de Deus foi morto antes do mundo existir, no plano de Deus. Na história vai ser agora, mas no plano de Deus foi muito tempo antes. Olhe para Gênesis capítulo 3:15, que vai dizer que o Messias iria sofrer. Ele teria o calcanhar mordido, mas ele esmagaria a cabeça da serpente. Olhe para Isaías, abra comigo Isaías capítulo 53, verso 2 em diante.
Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matador, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, Ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo Ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois Ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo Ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa. Marcos, então, meus irmãos, nos diz que a morte de Jesus é o motivo pelo qual Jesus veio à terra. É a vontade de Deus e constitui como se fosse o apogeu da obra messiânica, da obra redentora. Mas o sofrimento não é o fim. Assim como profetizado em Gênesis e em Isaías, o Messias será vencedor. Jesus afirma que após todo sofrimento haverá ressurreição ao terceiro dia, haverá vitória, haverá glória. É assim que termina o verso 31. E quando nós olhamos novamente para Isaías 53, verso 10 em diante, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte, foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 12, verso 40, Jesus dá um sinal para os fariseus. Lá o sinal que Jesus dá é o sinal de Jonas. E Jesus está se referindo aos 3 dias que Jonas passou no ventre do peixe. Jesus profetizou a respeito da sua ressurreição. Quando nós vamos a Oséias, capítulo 6, versos 1 e 2, a palavra do Senhor diz assim, que depois de 2 dias Ele nos dará vida novamente, e ao terceiro dia Ele nos restaurará, para que vivamos em Sua presença. E o tempo da morte de Jesus, entre Sua morte e Sua ressurreição, são 3 dias e 3 noites. Ele é morto numa sexta-feira e ressuscita numa manhã de domingo. A partir de agora, o ensino de Jesus vai ser concentrado no seu sofrimento, na sua rejeição, na sua morte e na sua ressurreição. Mas Pedro não entende a missão de Jesus e o chama no cantinho para dar uma reprimenda, uma repreensão. Porque, como diz Mário Sérgio Cortella, você deve elogiar em público, mas corrigir no particular. O elogio de Pedro a Jesus é de que, mestre,
Você está errado. Você é o Messias. Você é o Messias é vitorioso, o Messias é vencedor, o Messias é o Rei. Como pode você ser um Messias sofredor? Como pode você ser um Messias que vai morrer? Como pode você ser um Messias que vai sofrer, que vai ser rejeitado, inclusive pelos líderes religiosos? Pedro, nós podemos lembrar que Pedro aqui está se comportando como um líder. Lembra da sua quinta série? Quando você talvez era a pessoa mais tímida na sala e você ia na onda de alguém, sempre tinha um representante da turma que falava em nome da turma. E talvez você seja o representante da turma que está aqui. Ou quando você que tem muitos irmãos e irmãs, e você precisava falar com seu pai, com sua mãe, e você sempre escolhe um. Não, vai fulano, porque fulano ele vai ouvir. É por isso que Pedro se levanta aqui. Pedro, quando confessa, está representando está falando a mesma coisa que os outros acreditam. E agora, quando Pedro chama Jesus no cantinho para dar uma bronca em Jesus e reprová-lo, porque como pode você ser o Messias e querer sofrer e morrer? Não! O Messias é vencedor, vitorioso. Então ele está fazendo isso porque os outros também pensam da mesma forma.